Agora, torturar o meu texto, violentar até a minha natureza para poder incluir coisas que sejam muito mais comerciais do nosso tempo, para mim não faz nenhum sentido. Bem-vinda, Juliana Feliz. Bem-vinda, Ana Intimista. Sinta-se em casa. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito revelador. Esteja bem tranquila nesse exato momento. Super tranquila. Se apresente para o povo intimista aí que não me conhece. Bom, meu nome é Juliana Feliz e meu sobrenome é real. Ele não é um apelido, ele não é nome artístico, ele é mesmo de nascimento. Todo mundo pergunta, é mesmo. Moro aqui em Portugal, sou brasileira e portuguesa também. Vim para cá já há 3 anos e meio, nasci em São Paulo. Sou escritora desde criancinha, digamos assim, sempre desde as minhas redações escolares, mas enveredei pelo jornalismo, pela área acadêmica. Publiquei 2 livros mais históricos, voltados para reportagem, né? E só em 2018 que eu lancei meu primeiro livro de ficção, foi Assim de Altivez. Levo essa minha carreira literária aí como o melhor da minha vida, assim. Depois da minha família, a minha carreira literária é algo que é uma alegria da minha vida, digamos assim, de experienciar a literatura, de criar personagens, de criar histórias. E a partir disso eu estou construindo meu caminho aí, né? Agora indo para o segundo livro. Pretendo aí escrever muitos ainda dentro do gênero, não só da ficção, mas da literatura fantástica, ou quem sabe outros gêneros aí que eu possa me aventurar. Então essa é a minha perspectiva. Espero que vocês gostem aí da nossa entrevista, das impressões, e estejam à vontade também para mandar mensagens, para fazer comentários, críticas e sugestões. Obrigada. Esse tipo de bate-papo que eu tinha lá na minha terra, em Fortaleza, eu tinha geralmente aos sábados com alguns amigos e pessoas que vinham conversar comigo. Então eu quero que você fique tranquila, super light. É um bate-papo, não é uma entrevista formal, mas uma leitora que tem muitas questões aqui para serem resolvidas. Esse quadro não é para falar só sobre o livro, é algo é algo mais, posso até dizer um pouco mais íntimo, porque é aquela vertente do autor. Eu quero que isso seja um complemento dos teus leitores, para que eles queiram entender mais sobre a Juliana Feliz, quem ela é, o que ela gosta. Onde veio, o que come. Exato, respira como depois dessa tese de doutorado. Desse projeto Conversa Intimista, a gente já teve o autor Nero aqui, também tivemos o autor João Carlos Melo, que é um psiquiatra também espetacular. Tem uma playlist onde eu vou deixar aqui embaixo, caso você queira depois ficar mais interessado nessa conversa e queira saber das outras, vou deixar aqui embaixo também para você dar uma olhadinha nos outros bate-papos que a gente teve aqui no canal. Eu sempre penso assim, sabe? Dizer que quando 2 pessoas inteligentes se encontram, ela sempre pergunta pra outra qual livro ela tá lendo, né? Se a gente podia começar por aí. Que livro que você tá lendo agora? Doutora. Posso chamar doutora agora? Não, por favor. Olha, eu tô lendo Milena, que é a história da tradutora do Franz Kafka, que ficou num campo de concentração, e ela é jornalista de guerra. Eu tô lendo isso, só que esse tá em inglês. As entrevistas da Paris Review, que são entrevistas de vários escritores. O livro dos Seres Imaginários, do Jorge Luiz Borges. São os 3 que eu tô lendo, assim, meio que ao mesmo tempo, sabe? Tô lendo uma entrevista, depois leio um pouquinho desse. Aí, quando eu tô estudando inglês, eu vou pra Milena. Então, eu tô alternando esses 3 aqui. Essas tuas leituras é porque tu vai usar em alguma coisa ou não? Isso é porque tu gosta? Eu tenho também vontade de conhecer Borges também, mas eu ainda não iniciei nada. Fundamental, é uma leitura fundamental. Então, esse dos Seres Imaginários, eu tinha tipo um crédito aí numa livraria aqui da cidade, aí eu podia pedir um livro. Aí dentre os que estavam ali, estava esse. Eu falei, nossa, tem tudo a ver, porque sobre seres imaginários, ele fez uma espécie de catalogação sobre seres místicos criados pelos humanos, dentro da literatura, dentro das mitologias, dos textos clássicos, eruditos, enfim, várias. Então tem mais de 100 seres, desde fadas, elfos, aqueles seres assim mais desconhecidos, né, que estão aí em textos sagrados. Então é interessante, porque eu também gosto de criar seres mágicos, então eu achei assim, interessante conhecer esses seres que já estão dentro da literatura, que já fazem parte do imaginário humano, né? Então eu tô lendo esse especificamente por isso. E te ajudou, então, no processo? Te ajuda, no caso, no processo de... É interessante porque às vezes a gente cria algo e a gente não sabe de onde isso vem.
Aí você pensa, será que já existe? Será que eu devo ter visto isso quando eu era criança? E agora eu tô, na verdade, não estou inventando, eu estou relembrando uma coisa que eu vi. Isso é muito comum de acontecer com os escritores. Aí, às vezes, as pessoas acham que o escritor copiou outro escritor. Mas não é assim que funciona. A nossa imaginação, ela é desenvolvida também a partir do que a gente já tem arquivado. Tem memórias que a gente não lembra, né? Então, eu achei interessante buscar esses seres mitológicos, esses seres mágicos, esses animais que são fantásticos, enfim, para ver se alguma coisa do que eu tinha criado também, ou que eu vou criar, já foi criado. Um dos serzinhos que eu criei no meu livro, que são as sirenas aladas, né? Que é tipo uma sereia, uma mini sereia com asinhas. Eu fui pesquisar depois e eu encontrei que é um ser muito antigo, mitológico e tal, mas eu recriei em cima disso, mas eu fui saber depois. Então é muito interessante a gente conhecer, saber o que já foi criado, né? Fundamental o escritor saber. Qual o critério, assim, das tuas escolhas literárias? Estou indo na livraria, vou por indicação, como é isso? Olha, não existe nada sistematizado em relação a isso. Eu, normalmente, eu vou sempre vou estar lendo um clássico, já é natural, eu sempre vou estar lendo um clássico, mesmo que ele demore, que eu não tenho que ter pressa quando você vai ler um clássico, ou que vai ler algum livro, assim, que é consagrado, né, dentro da nossa literatura, seja anterior do século XX, sempre tem que ter. Eu sempre olho mais ou menos o que está acontecendo agora, nem sempre eu leio, né, a literatura contemporânea, e sempre leio algo que é uma das coisas que eu, assim, leio bastante, que é sobre teoria literária, como fazer, como criar, assuntos mais ligados ao fazer do escritor. Então, sempre gosto, sempre estou interessada em ler alguma coisa nessa linha. Mas não leio só também literatura fantástica, que é o que eu escrevo. Eu, naturalmente, gosto de ler outras coisas. Então, às vezes, um livro que é muito falado por alguma razão, ou um livro que eu estou estudando literatura e várias vezes se fala daquele livro como uma referência. Então, eu vou buscar esse livro, né, porque ele é uma referência dentro dos estudos literários. Então, normalmente eu faço assim. Então, não tem ou alguém que indica, você poderia ler esse livro. Então, não tem uma regra. Mas, normalmente, eu estou lendo entre 2 e 3 simultaneamente. Às vezes, a história me captura, aí eu vou até o final. Esgoto a história e às vezes eu fico meio obsessiva com o livro. Eu quero terminar, enquanto não termino, eu não me aquieto, fico às vezes, né, para outras coisas para poder terminar o livro, para me dar aquele alívio, né? Aí eu já parto para outra leitura. Aí raramente eu releio um livro. É algo que não acontece muito, assim. Eu leio novamente um livro. A não ser que eu tenha lido quando era criança e depois queira ler novamente, né, para poder compreender alguma coisa. Eu queria saber quem era, na realidade, a Juliana na infância. Olha, Juliana, na infância foi o seguinte, eu nasci em São Paulo e quando eu tinha 40 dias, meus pais me levaram para Ribeirão Preto, porque eles queriam que eu crescesse numa cidade mais calma, mais tranquila, né? E eu nasci em 1977, plena ditadura, adoro contar que eu nasci na ditadura, o pessoal acha que eu estava lutando, não, é uma piadinha só, mas era ainda, enfim, era esse período aí, final da década de 70. E aí nós fomos morar numa casa, num bairro de Ribeirão Preto, um bairro de periferia, assim, que a rua era toda de terra. Tinha minhas amigas, adorava minhas amigas, mas eu me sentia, assim, muito diferente de todas as pessoas com as quais eu convivia. E é uma coisa bem particular isso que eu vou contar para vocês, assim, esse meu sentimento de estrangeirismo que eu carrego, que é até psiquiátrico, e eu morava numa rua que embora tivesse as minhas amigas, enfim, eu não tinha uma identificação, porque eu era totalmente diferente das minhas amigas. E aí eu ganhei uma bolsa do meu pai, era professor de artes, agora aposentado, né? Mas ele era professor de artes num colégio de freira, e eu ganhei uma bolsa para estudar nesse colégio de freiras. E a minha religião não é católica. Então, novamente, eu tinha... E era um colégio muito rico, assim, de pessoas, né, muito ricas e tal. Então, eu era bolsista, eu me sentia também diferente na escola que eu estudava. Eu não me incluía, assim, enfim, me destacava com as minhas habilidades de escrever, minhas habilidades de arte, não dava bem matemática. Mas eu fui me desenvolvendo ali, naquela escola, minhas amigas do meu bairro, e aí foi tentando me encontrar de alguma forma dentro das minhas diferenças. Ser diferente de alguma coisa depende do contexto. Todo contexto pode ser um contexto de diferença, né? Dependendo da circunstância. Mas enfim, cresci de uma infância bem, meus pais, eu tenho 3 irmãos, todos homens, né, que vieram depois de mim. Cresci, assim, num lar bem artístico, né, porque meu pai, por ser professor de artes, então ele sempre levava a gente em atividades da escola dele lá de artes, e ele dava aula, né, sempre trabalhou com isso, a gente sempre viveu em meio às artes, a música clássica, a livros, a Júlio Verne, a muitos livros, assim, de ficção, uma série de coisas, e sempre um ambiente muito livre, assim, para desenhar, para escrever, para pintar, para interpretar. Eu ficava, às vezes, interpretando personagens. Eu e meus irmãos, hoje a gente vai ser idoso, então a gente punha roupa de velhinho e ficava o dia inteiro imitando, sabe?
fazia esse tipo de brincadeira, assim. Sempre foi no meio da invenção e da criatividade. E escrevia muito já. Escrevia muito na escola. E aos 14 anos, a minha família toda foi assim... Eu já era muito apegada às minhas amigas da minha rua, algumas amiguinhas da escola, enfim. Mas aí a gente mudou para... Tem muitas amigas, né, da rua que eu morava, já tenho contato até hoje. E aí eu mudei para Campo Grande. Tinha 14 anos. Aí fui para o estado. Meu pai depois entrou na Universidade Federal como professor, né? Primeiro deu aula, depois foi para a universidade. Ali eu também me sentia bastante diferente, porque é um estado extremamente agropecuário, né, rural, com uma cultura da carne. Eu não como carne, não gostava de música sertaneja. Então eu me sentia de novo ali, no estrangeirismo, né? Então eu era uma pessoa que vinha de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, que era um estado que também não me sentia numa consonância, assim, numa conexão com aquilo tudo ali, sabe? Então eu sempre gostei muito de inventar e de criar e imaginar coisas, imaginar mundos e me adentrar nesses universos, né? Mas eu fui uma criança muito feliz, assim, eu não posso dizer que eu não tive uma boa infância, meus pais, né, sempre presentes, né? Tivemos uma vida sempre muito simples. Minhas tias também tiveram uma participação boa na minha criação, na minha educação. Não posso reclamar, assim, de nada faltou para minha vida, para minha família, né? Mas estudei muito para conseguir entrar no curso de jornalismo, depois segui a minha carreira acadêmica aí, mestrado e trabalhar, foi tudo com muito esforço. Sempre eu consegui bolsa, né? E depois eu consegui uma bolsa de cursinho também. Estudei na escola pública no meu ensino médio todo, do 8º ano até o 3º ano, eu estudei no colégio estadual de Campo Grande. Então tudo assim, foi bastante esforço mesmo. Eu era muito estudiosa, muito dedicada, sempre gostei de estudar, de ler, né? Nerds. Sempre fazendo coisa ligada às artes, sabe? Música, dança. Eu sempre fui envolvida com esse mundo também artístico, assim, na minha vida. Sempre fez parte da minha vida. Então, minha infância, ela foi mais ligada a isso mesmo. As artes, a escrita também, a leitura, a bagunça com irmãos meninos, né? E tinha isso, né, de não ter... Sempre ser no meio dos meninos, então eu também tive uma infância assim, sempre jogando bola na rua, em cima de árvores, no meio de lama. Nunca fui aquela menina toda bonitinha, certinha, não. Eu sempre estava lameada e sempre gostei de temas espirituais, sabe? Sempre fui muito conectada a esses assuntos da natureza, gosto de astronomia, de coisas ligadas ao universo, também tudo me atraiu. Mistérios, são coisas que eu gosto de ler, de saber, de investigar, outros universos, de mundos, né? Eu gosto de estudar religiões também, todas. Gosto de estudar e saber, entender religiões como fenômenos culturais, fenômenos humanos, assim. Também tem muita atração por questões dessa natureza, sociologia, antropologia, filosofia e questões da mulher também, né? Eu conheci a Juliana num evento de outro autor. Ela me presenteou com um livro dela, o Cinzas de Altivez. Eu adorei a capa. Eu quero que você explique pra gente um pouco dessa história, do que a gente vai encontrar nesse livro, mas também o processo das ilustrações e capa do livro. Bom, vamos lá. A primeira edição desse livro, da Cinzas de Altivez, eu fiz de forma independente. Então, eu fui eu mesma editora, eu mesma revisora, eu mesmo tudo. Então, eu escrevi o livro, foram 2 anos de produção, e depois eu mesma pedi para uma gráfica imprimir, contratei um amigo para fazer revisão, outro amigo para fazer diagramação, e o outro amigo, todos profissionais, e um amigo para fazer a capa, no qual eu acompanhei, assim, todo o processo, né? Que a capa, ela representa um lugar muito importante da história, que é a Quinta da Regaleira, né, que é um lugar que existe aqui em Portugal, e o poço, chama Poço Iniciático, ou a Torre Invertida, que também enfim, um sinônimo, né, são os dois, é o mesmo nome, desse lugar aí, que é um lugar incrível, um lugar mágico, um lugar que é cheio de teorias, enfim, até o Fernando Pessoa andou por lá, foi iniciado nesse lugar, eu tenho muitas histórias sobre esse lugar. Então eu acompanhei muito o processo, acompanhei a capa, acompanhei tudo. Aí o livro foi lançado e eu mesma, a gente fez 500 edições, eu mesma enviava, eu mesma fiz todo o trabalho de venda. Eu queria saber como era fazer um livro desde o começo. Eu sou meio faça você mesma, seja experimental. Gosto dos Eu quis fazer. Eu imprimi, eu queria que o livro ficasse bonito, né? Assim, a primeira edição tem alguns probleminhas hoje que eu consigo hoje ver, né? Mas nada que desabone o trabalho, né? Eu fiquei muito satisfeita, né? Quando lançou, foram 2 anos de trabalho, 2016 a 2018. Aí o livro ganhou 2 prêmios, ganhou o What's, que é o da plataforma Wattpad, que é aquele prêmio internacional do Canadá, ganhou em 2018 como um livro por causa dos personagens. Os heróis, o prêmio Heróis, em língua portuguesa, foi muito legal. E eu fui finalista, né? Um dos indicados à Odisseia Literatura Fantástica em 2019. Então, por conta disso, o livro foi assim, por ser um livro iniciante, né? E eu sou jornalista, enfim, eu tenho outro tipo de texto, outro tipo de trabalho. Eu me sinto iniciante, eu me sinto uma escritora que está começando na sua estrada, uma escritora de ficção iniciante, não uma escritora iniciante, porque são coisas diferentes. Eu escrevo desde criança,
né? Então não dá para dizer que eu sou uma escritora iniciante, mas dentro do gênero ficção, dentro do gênero literatura fantástica, eu estou começando a mestrado agora. E aí a Casa Projetos Literários me procurou, né, para fazer uma parceria, para a gente fazer a segunda edição da Cinge Altivez. Então, a gente, junto com a editora Madre Pérola, então tem um selo editorial chamado Nova Casa, e assumiu o livro e quis, né, levar adiante essa história aí. E aí foi feita aqui, né, tem aqui a segunda, deixa eu só pegar para mostrar, a segunda edição dele, né, que melhoraram a capa, né, colocaram os prêmios aqui atrás, então foi feito um redesenho, a diagramação também mudou, e a ilustração, que é esse mapa aqui, tá vendo que vocês podem ver, não só no site do livro, mas quem tem edição impressa pode ver, né? O e-book não teve como a gente colocar. Eu desenhei esse mapa, eu fiz um desenho inicial, né, que é onde se passa toda essa história, em todo esse universo fantástico, e depois que eu fiz, como eu não sou desenhista, não sou ilustradora, né, sou escritora, aí, um amigo meu, né, a capa foi feita pelo Alexandre Leone e o mapa foi feito pelo Felipe Leone, são irmãos, ambos são ilustradores. Aí ele fez toda a finalização em nanquim, em aquarela, né, e a partir de então, esse foi o mapa oficial de Ordalha, né, mas eu pensei cada nome, cada lugar, o formato, absolutamente tudo foi criação minha, ele fez essa finalização aí, na parte de ilustração. E como é que foi que surgiu a ideia desse enredo? Então, eu sempre quis escrever romance, né? Escrever histórias de ficção. Mas isso ficou sempre, assim, um pouquinho de lado na minha vida, né? Então, eu decidi fazer jornalismo com 12 anos. Então, já fui para a universidade, né, aos 18 anos. E eu não me dedicava a isso, sabe? Só quando era pequena que eu escrevia redações e aquilo era, assim, eu sentia que aquilo era muito natural. Eu gostava muito de fazer. E aquilo foi ficando guardado, né? Aí eu entrei na minha carreira de jornalismo, de professora universitária, com muita força, muito tempo, e filho, e casa, uma série de coisas. E aí eu fui deixando isso de lado. Mas chegou um momento da minha vida em que eu pensei assim, não, eu preciso fazer. Isso tá assim, eu sei que eu preciso fazer, que eu gosto de fazer, eu quero fazer, eu vou fazer. Então eu comecei, aí eu comecei a estudar. Falei, bom, sou daquele tipo que gosta de estudar, eu sou meio autodidata para algumas coisas, né? Falei, eu preciso conhecer como é que se faz literatura, né? Eu preciso conhecer o beabá, porque quando você escreve reportagem, você não... São outras técnicas, são outros gêneros, e escrita científica também não tem absolutamente nada a ver com isso. Então aí eu comprei livros, eu fui estudar por conta, comprei assim os mais conhecidos dentro de escrita criativa, de teoria literária, e comecei. Aí eu sabia algumas coisas da história que eu queria uma protagonista mulher, eu queria que houvesse um conflito ligando a questões místicas ou espirituais, fenômenos, né, coisas de magia, e conflito de poder, a magia ou não poder. Então, assim, foram vários estímulos, várias coisas que eu já havia estudado. A proibição da magia, aí tem aquela questão da Inquisição. Então, foram vários estímulos, assim, que eu tinha, né? Governos autoritários, ditadura, censura, que tem a ver também com a profissão do jornalista, né? Que são temas que ele enfrenta. E a partir de então, a história foi se desenvolvendo, foi se desenrolando, mas ainda no início não sabia para onde ela ia, né? Eu achava que fosse um livro só. Mas na hora que eu estava, assim, mais ou menos 70% do livro, eu falei, não vai caber tudo aqui nesse livro. Eu vou ter que... É muita coisa. Porque a história abriu um pouco, né? Olha, nós vamos chegar. Eu estou tentando ser uma pessoa sã nessa conversa, tranquila, mas nós vamos chegar para manter mas em resumo é isso. coisa. A história nasceu, foram 2 anos aí de produção, né, de escrita, e eu estava trabalhando muito nessa época. Eu dava aula em 2 universidades, e bebê, e outra criança, e 3, né? Eu tenho 3. Mas eu fazia aquilo, assim, conforme eu ia podendo. Não tem desculpa da gente não fazer quando a gente quer. Sabe, meia horinha por dia, vai lá, senta, faz um pouquinho, fazia um pouquinho, final de semana me dedicava mais, intercalando. É porque o escritor, ele escreve na hora que ele senta para escrever, porque ele tá sempre tendo as ideias durante o dia. Na hora que ele senta, ele tem que sentar e escrever, não tem que ter crise do papel branco. Existe, porque você já pensou, você já planejou. Na hora que você senta, você escreve. É que você já tem o seu bloquinho, você já tem as suas anotações e tudo mais. E aí nasceu assim de altivez, mas já sabendo que ia pelo menos uns 3 livros aí iam nascer. Mas e o enredo? O enredo mesmo, a ideia, assim, aquela sementinha, eu vou escrever sobre. Ou não teve isso, eles foram se construindo. Tudo foi se desvendando. Tinha algumas coisas que eu queria que tivesse, né? Então eu queria que fosse alguma coisa que eu tenho que falar sem dar spoilers, né? Sim. Eu queria que fosse uma menina que tivesse alguns dons paranormais, que tivesse experiências sobrenaturais, paranormais, aí vai do conscienciais, aí vai do nome do que as pessoas queiram dar, né? Porque o universo da fantasia e da literatura é livre, né? A gente não precisa dar nome às coisas que acontecem com as pessoas, ou não acontecem, ou que a gente inventa. Eu queria que ela fosse uma paranormal,
que a paranormalidade dela fosse um conflito dentro da sociedade que ela vive, né? Uma sociedade extremamente autoritária, machista, teocrática, que tinha uma religião extremamente limitada e que condenava esse tipo de manifestação, né? Dentre outras coisas. Então ela é uma jovem muito questionadora, né? E a partir de então, a personalidade dela era conflituosa para o próprio ambiente onde ela estava inserida. O conflito ele se dá a partir disso e a partir da relação com o próprio professor dela da escola, né? E aí as coisas vão se desenrolar. O conflito é esse. A sua personalidade não se enquadra ao sistema que você vive. Existe uma crítica muito grande dentro. Muitas. A crítica principal que tu acha que o leitor que vai começar a pegar a ciência de altivez tem que ter em mente. Se eu pudesse dizer assim, essa é a crítica mais forte dessa leitura. Esse livro, ele me diz que a gente tem que ser a gente mesmo. Primeira coisa, a gente tem que ser a gente mesmo, a gente tem que lutar pelo que a gente é, pelo que a gente quer, pelo que a gente acredita. E mesmo que às vezes as coisas e as mudanças na sociedade pareçam impossíveis, elas são possíveis de acontecer. Essa é assim, a mensagem mesmo que eu sinto que esse livro, e que eu quis que ele transmitisse, porque a gente sabe que cada leitor vai interpretar de uma forma, conforme seu repertório, mas são outras questões que estão ali também. É o Estado unido com religião, que é uma crítica muito forte, é a questão do machismo, né, e a violência contra os homens também, né, porque esse livro ele mostra também que os homens também sofrem muito com o sistema que eles estão inseridos. A militarização do sistema de governo, a censura às artes e ao jornalismo, então são muitos pontos de crítica que também estão em consonância com o tempo que a gente vive. O medo de que essas coisas voltem em muitos países. Há países que essas situações elas ainda existem, então não é imaginação, não é fantasia. Então eu costumo dizer que A Ciência de Altivez é um livro que é de fantasia repleto de realidade. Então coisas que estão acontecendo hoje, que acontecem nesse livro, que hoje acontecem, não é uma fantasia. Por outro lado, há outras que são pura criatividade, pura invenção, os animais, enfim, e coisas que tem ali naquele mundo. Em alguns momentos eu tive a percepção de que a leitura não era para mim, eu não era o grupo principal desse livro. Não sei porque no início foi difícil eu entender o mundo, e depois eu entendi que não era o público-alvo. Mas aí, à medida que eu fui avançando e a leitura já fiquei imersiva. Já consegui perceber quando entrou em cena uma personagem, não precisa dizer quem é, mas você vai entender que é a personagem mais... Acho que é o arquétipo da sábia ali, que aparece para direcionar, não é? Eu me encontrei, eu comprei ali a história, comecei a entrar, eu digo, pronto, agora tá falando comigo. Teve isso, foi proposital, tipo, esse livro é direcionado para esse público, mas... Quando eu escrevi esse livro, eu dava aula na universidade. Então, eu dava aula na graduação, na pós-graduação, mas mais na graduação, para aluno de jornalismo, de publicidade, que eles são ali dos 17, 18 até os 22, né? Então, eu tinha um convívio muito com esses alunos. Eu estava sempre com eles e conhecia essa idade, essa geração, mesmo sendo o dobro da minha idade, né? Eu tenho 44 anos, então eu tinha o dobro da idade deles. Mas quando eu escrevia, eu pensava no público dessa idade. E até um pouquinho mais novo, até 15 anos. Mas como a leitura, eu sinto que essa leitura também ela está em camadas, né? Ela dialoga com o leitor de 15, 16, 18 anos, mas para pessoas mais maduras como nós, adultos, você vai encontrar outros significados, outras interpretações e outras leituras, né? Que às vezes um jovem ou um adolescente, ele numa primeira leitura, ele não vai perceber, ele vai estar só na questão da linearidade da narrativa e da história. Não vai perceber essas outras camadas do que é o que a gente está falando aqui, né? De conflitos sociais, de problemas de outra natureza, né? Muitos sim, outros não. Às vezes um adolescente de 14 anos, que é indicação acima de 14 anos, a não ser que ele seja mais desenvolvido, mais atento assim, às questões do mundo, ele pode perceber, senão não, ele vai ler, vai se envolver com a história, vai se entreter, o que é natural, o que é perfeitamente normal, sim. E se espera realmente isso. Mas eu escrevi pensando nesse público universitário, mas eu sinto que eu também converso com mulheres da minha idade, da nossa idade, né? Até mais novas, de 30, de 25, até mais velhas do que nós, sim, também leio o livro. A própria Ariadna, até esse momento, devo te dizer que não tenho a menor simpatia pela sua personagem principal. Mas tenho simpatia. Ela é terrível. Não, eu não consigo, eu leio os diálogos e eu fico pensando, gente, como assim, querida? Eu comprei. É a personalidade dela, ela realmente... Eu gostei muito mais acho que a Sofia, eu sou péssima. Da amiga dela.
Da Sofia. Exatamente. Mas a Sofia não ia dar conta de fazer o que a Ariadne fez, né? Não Esse é o ia, lance. eu entendo. Para pessoas fazerem coisas que são feitas, as pessoas têm que ter aquela personalidade. Mas é isso que eu tô querendo, que vem o meu questionamento, é que a leitora, nesse exato momento, entra em cena a leitora com o autor. A minha questão aqui é, a sensação que eu tive na primeira parte do livro ela já escreveu outro livro, não? Eu pensando Aqui, ó. contigo. Não, antes desse. Não, esse foi meu primeiro trabalho de ficção. Inteiríssimo. Eu nunca escrevi um conto, pra você ter ideia. Não, mas nunca escrevi um conto. Meu primeiro livro eu já peguei e já falo, vou fazer um romance, trilogia. Rolou, aconteceu. Eu acho que a Ariadne é você, mas o que eu tô querendo dizer... eu me identifico mais com outra personagem, mas tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, é como a narrativa da história, isso que eu quero que tu analise meu ponto, dá a sensação de que esse livro é um segundo livro, que já teve um primeiro. Por quê? Qual foi a minha dificuldade? Aí eu vou para as minhas dificuldades. É o livro 4, né? Vamos lá, as minhas dificuldades. Isso pode servir de insight para você também, tá? Mas enfim. Manda lá. As minhas dificuldades eu queria profundidade no negócio do processo político. Achei maravilhoso aquilo, eu queria entender mais, fiquei com uma vontadezinha, mas como é que surgiu? Eu tô fazendo... Esse é o livro 4. Ela dando spoilers. Não, assim... A situação tem que... A história tem que se desenvolver, a história tem que correr, o bonde tem que andar. Você a energia caótica dessa conversa. Tudo bem. As minhas dificuldades maiores já foi falado alguma coisa antes desse livro, porque é como se a gente fosse jogado em algo que tá andando. Mas tudo bem, porque eu pensei, ela vai escrever isso, e ela já acabou de me explicar, né, a minha dúvida, em outros livros futuros. Porque se fosse só nesse livro, isso é a leitura em mim. Cadê? Eu quero que você respostas. Eu ia te perguntar, como que tu deixa essas pontas soltas? Eu não vou nem pro final, leitores, eu não vou nem pro final desse livro. Onde? Olha, ainda bem mas ele mexeu com você, hein? Curti. Mexeu. Não, mas nenhuma leitura. É isso que às vezes as pessoas confundem, Ju. Porque quando eu fico muito enraivecida ou questionadora, ou quando eu falo dificuldades, essas palavras têm uma conotação diferente no meu vocabulário. Entendi. Geralmente, quando eu não gosto de uma leitura, ou quando eu realmente não dá, eu nem falo sobre. Acho que eu nem ia estar aqui na entrevista. Eu nem chamo o autor para poder jogar na cara dele toda a minha frustração enquanto leitora. Entendi. Então, basicamente, as minhas dificuldades são, se você levar para um outro olhar, são elogios. Justamente. Eu entendi. É mais esse viés de... Tem a ver com o público também, sabe? O que acontece? A história, você tem que ser jogado realmente no problema, no conflito. Se você for igual Tolkien, todo respeito, todo amor, Tolkien é de outra geração. Ele é lá da Segunda Guerra Mundial, ele escreveu nessa época. Em que a descrição se alonga, hoje ninguém compra isso. Ninguém compra essa ideia, ninguém consegue você ficar descrevendo tudo, os detalhes do elfo e o sol que bateu na grama, Hoje não tem como. A história precisa de movimento, as coisas precisam acontecer. A geração de hoje, essa geração que lê, assim, já te vê, geração de TikTok, geração de série, geração de movimento. Explicado o livro. Então, assim, a nossa geração de 40 anos, 30 para cima, 40, a gente precisa refletir mais sobre as coisas, sobre os processos. Por que isso está assim? Por que isso está acontecendo? Não, simplesmente é assim. Ela vive nesse mundo assim, ela é assim, e vida que vai adiante. Então, algumas coisas são explicadas no livro 1. Quando chega no livro 2, a gente vai entender a ordem de Verus, você vai entender as outras ilhas, o que tem, como é que... Só que só no livro 3 que, de fato, você vai saber tudo, absolutamente tudo, de onde é que começou a ordem, entendeu? Vem livro cá. 3, que já está começando. Peraí, então esse que a gente viu aí é o livro 2, certo? Esse aqui é o livro 1, certo? Assim já eu te vê. Esse é o livro 1. Que eu tenho. Livro 2. Já vai sair, já tem a capa, estão fazendo a capa, já tem processo andado, já está na fase editorial. Biblioteca dos Mortos. Continuação, tá? E o livro 3 que encerra aí. No máximo vão ser 4, mas pelos meus cálculos eu acho que devem terminar no 3 mesmo. Para poder explicar tudo. Vocês não vão ficar sem respostas. Acho nada. Bom. Porque eu sou jornalista. Jornalista tem que explicar tudinho, o que aconteceu, os personagens, as fontes. E a personalidade da Ariadne é assim. Você tem filho adolescente, né? Sim. Mas a minha não é a personalidade da Ariadne. Eles são irritantes. Eu tenho.
A irritação. Não é que eu não tenha não gostado porque a personalidade dela me irritou. Não, não é isso. Ela não me convenceu. Eu sou bem sincera. Entendi. Eu não sei se aí pode entrar o que você acabou de dizer, a faixa, a gente consegue ver um pouquinho acima. Mas a vilã já me convenceu. Então, os adolescentes adoram a Ariadne. Mas tudo bem. Eles querem ser Ariadne. Os adolescentes de 15, eles querem ser. Porque ela é meio militante, entendeu? Então, total. Eu tenho que dar um prêmio para aquela tua vilã. Você precisa ver no Noivo 2 o que ela vai aprontar, Nossa, não tem ideia. Aquilo foi genial. Aquela cena dela, vou dar um spoiler, não dando, tá, minha gente? Aquilo com o Edu foi assim, a intimidade. Embora as conversas, as falas, eu entendo que é porque ele foi criado nesse contexto. Agora a gente vamos emergir no mundo, tá? Ele foi criado nesse contexto, então é natural Todos, que né? o machismo nele acaba reproduzindo aquelas falas dele durante Ele foi fabricado naquele sistema, né? A gente sente isso, né? Ele é um poeta, né? E o que ele tá fazendo ali, né? Já o outro personagem que aparece no final, ele acho que faz o viés daquele cara que tá sempre dando apoio, né? Eu não sei o que é que vai ser ele. Eu não sei o que é que vai ser. Eu já gostei da Ariadne no final. Eu já senti ela me convencer. Te conquistar. Me conquistar, né? Não, ela ainda não chegou nesse ponto, hein? Mas ela... E você se apegou mais a Sofia, né? Que é mais amorosa. Sim. Porque a Ariadne não é meiga, ela é... Hoje, deixa eu te falar, eu não me apego, mas eu gosto que a pessoa me convença. Ou seja, o personagem, no caso, a pessoa, pra tu ver como é. Esse personagem, ele tá falando pra mim a história dele. Então, me mostre. A Ari, eu achei, na minha leitura, que foi muito rápido. Mas aí é que tu fala, eu não sou o público, né? Os jovens, essa geração, elas querem movimento, como você fala. Tem que acontecer tudo rápido. Agora você imagina, a gente deixa um beijo pro fim do livro, certo? Vou dar um exemplo aqui. A gente deixa um beijo pro fim do livro. Como é que os adolescentes hoje lidam com esse negócio de beijo no fim da geração? Ela não é do beijo, é beijo logo, entendeu? Beija logo. Que pena, né? Elas não sabem que estão... E tem uma pessoa que leu meu livro, da nossa idade, ele falou que foi muito rápido o romance. Eu não achei tanto. Então, você tá vendo? É uma questão de perspectiva, uma questão de para jovens, eu achei que para tudo que eu tava lendo até aquele momento, eu achei que o beijo demorou bastante. Então, e aí essa pessoa, uma pessoa assim da área da literatura que leu, falou assim, mas foi muito rápido esse romance deles, tenta dar uma segurada mais, tenta, né, ir devagar mais. E eu, assim, acatei isso lá na primeira versão, foi um crítico literário bem conhecido que leu, e ele falou, tenta dar uma segurada mais nesse relacionamento e tal, porque foi muito rápido. Eu acho mais a questão de repertório, nesse caso aí, do background da pessoa. Eu achei que tu deixou bem claro, tava surgindo, não foi de repente. Tem sinais ali que você vê que vai surgindo. Talvez... natural, né? E você se convence porque a situação restritiva convence desse relacionamento. É verossímil, é natural que isso aconteça, assim como aconteceu com outro casal que surgiu lá na história, né? Até a história do rapaz mesmo, de como ele foi criado, é muito verossímil para você crer que começou a surgir uma relação ali. Porque às vezes a gente vê relacionamentos que, às vezes em histórias, em livros mesmo, que parece que não tem sentido aquele relacionamento, parece que é até forçado. Em relação ao teu processo criativo, eu sei que tu já deu aí uma palhinha de como é que foi esse processo com o Altivez, mas eu acho que deve ter dado uma mudada, o primeiro livro agora para esses... Mudou bastante, era outra fase, né? A Sede Altivez, como eu disse, eu demorei 2 anos para escrever, porque eu estava aprendendo o básico das técnicas literárias, então, enquanto eu estava estudando, eu estava tentando aplicar isso como um exercício até lúdico para mim, sabe? Foi um processo de quero saber isso aqui, eu quero desvendar. Como é que faz isso? Como é que eu consigo construir um diálogo legal, um diálogo interessante? Como é que eu vou narrar uma cena, determinada situação, uma briga? Como é que eu vou fazer isso? Então eu não sabia nada. E eu falei, eu queria estudar, aprender e comecei a fazer isso. E eu fiquei tão animada, tão envolvida com a história, que eu tinha ideias e eu anotava no papel, anotava num bloquinho que eu sempre levava comigo. E quando eu tinha um horário livre ali, entre preparar uma aula e outra coisa, eu já ia trabalhar nele. Mas eu
sentava para escrever mesmo, sentava já e escrevia. E às vezes entre uma coisa e outra, não tinha assim aquela imersão. O segundo livro foi diferente, eu escrevi ele em 3 meses. Primeiro porque eu amadureci, eu aprendi, então eu escrevi, assim, já tive de 2016 a 2018. Aí em 2019 eu me mudei para Portugal, e aí aí eu entrei no doutorado e logo teve a pandemia. Fiz as minhas aulas todas, aí teve o confinamento e eu não conseguia trabalhar na minha tese. Eu fiquei assim muito confusa, todo mundo, né? A humanidade inteira. Eu fiquei muito confusa, muito nervosa, ansiosa com aquilo tudo, e eu não conseguia trabalhar na minha tese de doutorado. Eu falei, quer saber? Eu vou escrever a continuação do meu livro. Vou escrever a Biblioteca dos Mortos. E aí, como eu estava em confinamento e meu marido trabalhando e as crianças faziam aula em casa, né, aula online, eu era o dia inteiro escrevendo. Eu escrevi em 3 meses. Então foi rápido, assim. Eu acordava, fazia o que tinha que fazer e já sentava. De manhã, fazia almoço, trabalhando no livro. De meia tarde. Então eu consegui fazer um processo de imersão perfeito, assim. Eu consegui, aproveitei muito isso. E depois eu guardei o livro, né? Fiz a primeira versão. E fui ali, voltei para minha tese, a vida que segue e tal. Aí passou um tempo, mais ou menos uns 6 meses, eu retomei o livro e ajustei, melhorei, redefini, mudei nome de personagem, aí guardei de novo. Aí passou mais alguns meses, fiz faz uns 3 meses, aí quando eu entreguei minha tese agora, eu fiquei um tempo aí, 2 meses, 3 meses quase, né, antes da defesa, e eu peguei de novo o livro. A última vez que eu peguei o original, de novo, enxuguei, mudei, porque o livro precisa ser assim. Você vai tendo ideias, você vai melhorando. Então, não adianta, você escreveu em 3 meses. Tá, você escreveu a primeira versão em 3 meses. Tem que deixar, porque você vai voltar, você vai ver os erros, vai melhorar, aí você vai dar para um profissional para ler, um crítico literário para ler, volta no teu livro, ajusta, repensa as relações, os diálogos, e como que isso está linkado no livro 1. Você tem que trazer respostas do livro 1, mas trazer perguntas pro 3. Ele não tá um livro paradão morto de intermédio, não. Ele tem bastante coisa, muita aventura. A Ariadne amadurece, desperta em várias coisas. Acho que você vai gostar mais dela agora, porque ela tá menos impulsiva, ela tá mais centrada, ela tá mais... Eu gostei mais dela nessa nova fase, mas cada fase dela é importante, né? Porque a gente também é, às vezes, adolescente birrento, respondão, e a gente vai mudando, né? E eu queria mostrar essa mudança dela. E aí no livro 3, né, que eu já comecei, já tem um caderninho cheio de anotações aqui, então eu vou anotando, ó. Esse aqui, ó, esse é do terceiro livro, né? Não vou falar, já tem nome, mas não posso contar, porque ninguém sabe, nem meu agente literário sabe. Então ele tem aqui, ó, tá vendo? Eu vou anotando tudo, depois eu transcrevo, e organizo os capítulos, né, em pequenas sinopses, vou escrevendo. E na hora que eu vou me escrever, nada me atrapalha. Nada, absolutamente nada. Eu não tenho nenhum ritual, nada. Eu ponho uma água aí. E quando eu sento, eu já sei o que eu vou escrever. Porque eu já pensei antes. Então, ó, o capítulo tal vai ser uma cena em que 2 personagens vão se encontrar e eles vão tentar encontrar um livro numa biblioteca, assim, e vão chegar lá e vão encontrar determinada coisa lá, nesse lugar. É isso o capítulo. Na hora que eu sento, eu escrevo, primeira versão. Aí volto, mais 1.000 palavras, 1.000 e poucas palavras. Não muito mais que isso, porque eu trabalho com capítulos curtos, porque voltando, é o público. Se você ler um capítulo, em 3 minutos você lê o capítulo. Minha filha de 11 anos está lendo o livro, e ela lê um capítulo por dia e vai tranquilo. Meu processo é esse, ele não tem muita coisa não, eu ponho só às vezes um café, uma água, acendo uma velinha, escrevo com ou som de chuva, de ruído e trovão, que é o que eu mais gosto, vou sem parar. O processo de criação desses personagens, tem algum personagem que tu se inspirou ou não? Os personagens é um outro processo. Eles têm que ter uma função importante na história, né? Relacionada ali com a protagonista. Às vezes eu crio ele do nada, ou ele vai estar linkado com alguma pessoa que eu conheço. Uma pessoa às vezes eu estou no metrô aqui no Porto, vamos imaginar. E aí eu vejo uma pessoa que me chama atenção por alguma coisa, por algum trejeito, alguma coisa, e aquilo fica gravado, eu anoto. Aí quando eu sinto que eu vou precisar de um personagem, aí eu lembro daquela pessoa que eu vi no metrô. Eu falei, poxa, ela tem um trejeito, vou pôr esse trejeito aqui. Coloco, e aí é um quebra-cabeça, né? Frases que amigos me falam muitas vezes, eu anoto, falo, eu vou pôr no livro essa frase. Posso pôr? Pode. E às vezes, em conversas, eu vou tendo frases interessantes, que às vezes uma frase nasce às vezes um capítulo inteiro com base numa frase que o amigo me disse. Então, eu tô sempre antenada. Muitos falam, né? Eu não lembro agora quem é o teórico que fala sobre isso, mas que o leitor está escrevendo o tempo todo. Ele não está escrevendo só na hora que ele senta ali e escreve 1 hora, ele senta e escreve ali um capítulo. Não é assim, você sempre está conectado, você está observando a rua, você está observando o que as pessoas da sua família dizem, situações, coisas que você viu na televisão, no jornal, na internet, ou que você leu num livro, que aquilo te aciona uma outra memória. Os personagens vão sendo criados assim, a partir dessas ideias. É difícil a gente fugir desses estereótipos, sabe? O da vilã,
O do Uhum. mocinho. Eu tento quebrar um pouquinho algumas coisas, mas nem sempre. Às vezes, o que casa bem é realmente uma vilã que chama Bárbara, por exemplo. Acho que combina bem, assim, né? E os nomes eu gosto muito de dar o nome pro personagem, é algo que eu curto bastante fazer. Não tem nenhuma pessoa próxima que serviu de inspiração. Tem. E essa pessoa sabe que ela tá no livro? Normalmente sim, outros não. Por exemplo, o É. Richard é uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que tem uma personalidade bem parecida, mas ele não sabe, obviamente. E eu também não me Nossa importo em dizer, assim, porque Senhora. Tu sabe que porque naquela dá mais última. força pra você escrever isso, entende? Porque você conhece. Sim. Você tem propriedade para poder Tem falar propriedade. sobre. O final, tu sabe que muita gente deve ter. As pessoas adoram o final, as pessoas ficam malucas porque tudo se conecta, né? Eu li, acho que foi em 2 dias, e eu acho que eu demorei para ler, porque Ele é tinha outras rápido mesmo. coisas. Sim, a leitura. Ele é grosso, não é um livro fino. Sim, a leitura super fluida. Tá de parabéns pela escrita. Obrigada. Eu fiquei. É jornalista, escreve assim, sucinto, Olha. objetivo. Mas o texto jornalístico, ele é assim. E eu acho que isso me ajudou Sim, a fazer uma leitura sem muito information, né? Digamos assim. sim. Mas se for procurar uma palavra para Juliana que define Juliana feliz aqui, sem rasgação de seda, é fluidez, que não tem, Obrigada. não tem muito corte. É porque quando a gente gosta assim, não tem muita barreira e também não tem o que esconder, sabe? Eu Sim, acho que o processo criativo, assim, eu não tenho muita simpatia com o escritor que fica fazendo muito mistério sobre o seu trabalho, que, eu tenho que ter isso. Isso não é uma crítica, mas eu acho que talvez as pessoas, às vezes os leitores gostam disso. O leitor gosta de sim. saber que ele escreve num lugar assim, num castelo, com uma luz assim, e tem que ser na quarta-feira à noite, às 2 da manhã, sabe? Técnica, é entusiasmo, é amar a história, é ter a gana de fazer, de ver o livro pronto, impresso, e as pessoas lendo, e a história andando por aí. Então, acho que tem a técnica, tem que ter a força de fazer, querer ver pronto. Então, Uhum. não tem muito que eu sou uma pessoa assim que gosta de coisas. O livro mostra, o livro tem várias coisas assim, conscienciais, mentais, espirituais. O livro é repleto disso, mas eu acredito que a escrita é um processo objetivo. Eu acho que não tem muito de mágico nisso. Pegando esse gancho teu, as críticas negativas. Como é que Uhum. tu procede? Como é que tu reage a críticas? Se já teve alguma crítica negativa em relação ao teu É livro? normal, não tem como, tem crítica até qualquer pessoa. Eu acho que quando a gente escreve um livro, a gente sabe que cada leitor vai ler de uma forma que vai interpretar conforme seu universo, conforme as suas experiências pessoais, conforme a sua vida, conforme as suas outras leituras, conforme o seu grau de instrução, seu nível de consciência, seu posicionamento político, religioso. Então, o livro é a minha história. Eu contei uma história e não necessariamente as pessoas vão entender essa história como eu quero que as pessoas entendam. E será que eu sei realmente como eu quero que as pessoas entendam? Acho que escrever, embora seja uma prática objetiva, ele também é meio hipnótico. Chega um momento que o livro ele desaba, assim, ele se constrói, sabe? É um processo assim muito difícil às vezes de explicar e muitos teóricos da literatura até hoje tentam entender esse processo. É algo que é difícil. Mas eu entendo, assim, é a opinião da pessoa. Tem gente que odeia o Eduardo. Você acabou de falar que Eu gostou gosto. do Eduardo. Então, assim, o Eduardo não sou eu. Mas a questão aqui fala mais de mim do que do personagem em si. Eu tenho uma tendência a É. gostar de vilão. Então, Uhum. já vai por Então, aí. assim, eu respeito. Eu sempre tenho assim na minha mente. Eu fiz o melhor que eu pude. Eu dei o meu melhor naquele momento na minha escrita. Foi em 2018, é o máximo que eu podia dar dentro do meu conhecimento da literatura. É o máximo que eu conseguia dar. As pessoas vão ler. Elas podem ter uma expectativa, ou podem não criar nenhuma expectativa, ou podem ler aleatoriamente. Então, vai tudo isso. Obviamente que eu vou entregar agora um livro melhor escrito. Bem melhor, e assim sucessivamente, né? Minha Sim, expectativa é que eu escreva, faça algo ainda melhor cada vez. Mas eu tenho que respeitar a opinião das pessoas. Assim como tem livros aí super famosos, conhecidos, que eu detesto, acho péssimos. Acho isso, péssimo. né? Nossa, o livro tá. Falei, olha, não gostei, mas é gosto. E como é que você vai discutir gosto, né? Agora, quando vem uma pessoa que é um crítico literário, que é uma pessoa da literatura, que é uma pessoa que entende do ramo, que entende ou de mercado editorial, e quando essa crítica ela vem, tem um peso totalmente diferente Uhum. do que um leitor, né? O leitor ele vai pegar um livro aqui como entretenimento. Eu quero me divertir com isso aqui. Eu posso rir, chorar, emocionar, eu posso aprender alguma coisa com esse livro. Então, as pessoas vão com muita expectativa. Tem gente que fica chateada, muitas adolescentes me falam, por que não tem história de amor? Eu falei, mas não tem um romance de amor.
Mas eu acho que tu Romance de casou. fantasia, distópico. Mas, de qualquer forma, nós temos ali um negócio de um fantasma, nós temos ali um negócio de um, né? Você vê como ele paira entre outros gêneros, né? É muito complicado essa coisa de gênero. Tu parou pra pensar quando tu vou escrever essa história, eu vou colocar em que gênero? Não, quando eu escrevi a história, eu não quis enquadrar em gênero. Eu queria que fosse um mundo inventado, criado, que não fosse relacionado a nenhum outro país, nenhuma cidade, nada. Eu queria criar um mundo, eu queria ter a experiência de criar um mundo com uma sociedade, eu queria fazer. E aí eu fiz, que é um trabalho a mais. Se eu quiser fazer que uma história se passe em São Paulo ou no Porto, é até mais fácil se você conhece a cidade. Muito mais fácil. Criar as leis e a ordem dos seres humanos aqui. Agora, quando você entra numa história que tem outro sistema de governo, outro sistema, outros animais, outra alimentação, ou a configuração social se dá entre as famílias de outras formas, é um pouquinho mais difícil. É porque os personagens têm que agir conforme esse sistema. Então tem uma dificuldade aí. Eu sei que tu gosta lá, eu esqueci agora, da Atwood, né? Meu inglês é péssimo. É a Margaret Atwood. Tem alguma influência? Tem as temáticas da mulher, porque eu trabalho com o tema de gênero na academia, né? Então, meu mestrado, doutorado, eu trabalhei com as questões da mulher dentro da comunicação. Então, essa é a minha linha de pesquisa acadêmica. Só que eu sempre gostei de estudar questões da mulher. Então, eu já li O Martelo das Feiticeiras, que é o Manual dos Inquisidores. Eu já li, assim, várias obras falando em torno do desenvolvimento da mulher na sociedade, emancipação, direito a voto. Então, é um tema que eu gosto, influência das mulheres na história. Então, é um tema que me atrai bastante. Então, por gostar desse tema, Margaret Atwood, ela é uma escritora que trabalha com outros temas também, inclusive distopias, né? E também com os temas da mulher. Eu gosto dela especialmente por isso, por causa dos temas, das questões da mulher, assim como outras escritoras também. Mas eu gosto de vários escritores, os que escrevem, eu gosto de Júlio Verne, porque tem um pouquinho. Foi uma literatura que eu li quando era adolescente. Eu li muito Júlio Verne, li muito, acho que tudo, mas muita coisa que minha mãe já gostava, então eu lia também. Então acaba tendo uma influência. Então acaba sendo essa soma. Então eu tenho um pouquinho de steampunk, de fantasia. Tem também influência de coisas espirituais, de terror, né? Um suspensezinho que é leve, mas essas questões de espíritos, de fantasmas, tem a ver com isso, né? Porque acaba aparecendo na história. É uma mistura, e não penso num gênero, né? A minha agência e a editora, ele é enquadrado no distopia sobrenatural. Distopia, você está falando sobre uma sociedade criada, né? E tem as questões paranormais, mas ele é ficção, fantasia, subgêneros, né? Mas acho que esse não é o mais importante. O importante é esse, o que a história deixa para as pessoas, né? O que, quando ela termina de ler, o que fica? O gênero. O que fica pra você? Ficou raiva. Se é raiva, ok. Porque, olha, eu vou falar para você. Tem um livro que eu li. O que eu quero, sabe? Eu fiquei assim, como é que ela fez isso? Aí agora a gente vai conversar sobre. Tu me pega na curiosidade. Assim, eu posso não comprar personagem A ou B, mas se tiver elemento curioso, de curiosidade, de mistério. Olha, isso me pega. Então, tipo... Ele prendeu você nisso, né? Total. Porque ele foi feito assim, eu quis fazer assim. Como é que eu vou? Já sei, a Bárbara vai colocar uma cesta debaixo da cama, ninguém vai saber o que tem na cesta. A pessoa vai passar porque ela quer saber o que tem na cesta. O ser humano é assim, eu sou assim, minhas filhas são assim. Então, quando você planta um mistério, você tem que ir resolvendo o mistério e já joga outro. Porque é fome, o leitor tem fome de surpresa, mistério, resolução... E outro problema, o leitor quer isso aí. Olha, tô acabando de me lembrar de uma leitura que eu acabei de terminar, que foi... A autora fez algo que, em excesso, isso que você falou, cansa. Por quê? Não pode nada em excesso, é bom. Nos teus elementos, pro teu livro, show. Teve uma relativa rapidez nas coisas ali, então uma coisa foi conectando a outra. Mas se tu tá fazendo uma leitura extensa, e aí muita ação, calmaria. Muita ação, calmaria. E não termina. E esse sobe e desce. Dá uma ansiedade, né? Mas você tem que... eu costumo fazer isso... A gente acaba fazendo de uma forma técnica, mas também um pouco intuitiva. Né? Eu faço muita coisa... Tem técnica, mas intuitiva. De sentir. É igual quando você escuta uma música. Você não estudou música, eu imagino. Mas você ouve uma música, você sabe que tá desafinado. Você fala... Tá estranho isso aí. Sim, verdade. É a mesma coisa. O livro é a mesma coisa. Você não sabe explicar, né? Você não sabe explicar. Então você vai lá e você fala, não sei, isso aqui eu tô ansiosa, isso aqui não tá muita coisa aqui, tem muita discussão, vamos dar uma amenizada, acho que a pessoa tá exagerando, não precisa jogar uma garrafa na outra, porque ela disse isso, ela pode responder só, não precisa tacar uma garrafa, então tem que saber a medida das coisas, porque se o personagem já tá jogando uma garrafa no outro lá, se ele falou só isso, o que ele vai fazer no fim? Tem que ter um crescente, tem que ter até o ápice e depois diminuir, é assim que é uma tendência humana, desde... Aristóteles lá, e tá funcionando,
E é o que a gente sente bem fazendo. Os plots estão assim, chuchuzinho, tá? Chuchuzinho, adorei. Mas eu me divertia muito com isso. Eu falei, nossa, eu quero que no final as pessoas falem, meu Deus, não acredito. Porque eu me divirto muito com isso. Sádio. É sério, assim, eu falei, nossa, tanto que quando tem que morrer um personagem legal. São coisas que a gente faz. Tu já tá me dando spoiler, no 2. Não, mas quem vai saber quem que vai morrer? Ai. A questão é assim... Do jeito que tu é perigosa. Não, eu só espero que não... Olha... É um processo divertido pra mim. Eu imagino. É um processo divertido, porque assim, eu curto muito isso. De falar, nossa, aqui eu vou fazer uma coisa muito bonita para os meus. Eu quero que eles vejam isso aqui, que eles acham. Principalmente na Biblioteca dos Mortos, que eu fiz intensamente em 3 meses. Nossa, eu quero que a Biblioteca dos Mortos seja... Como é que ela vai ser? E você pensa como é que vai ser a cor do chão, das paredes, e você vai vivendo, e você... vermelho não, azul. Aí você vai imaginando na sua cabeça, vermelho, azul, você vai mudando. Ah, gostei, acho que o pessoal vai gostar. É um processo, assim, maravilhoso de ser feito. Cansativo, árduo, trabalhoso. A parte de inventar é a parte mais legal. Só que a hora que você tem que fazer o texto ficar amarradinho, é o mais difícil. Escrever de uma forma fluida, natural, verossímil, usando as palavras certas, mas sem ser palavras, às vezes, muito rebuscadas, né? Por outro lado, você também tem que enriquecer o vocabulário, e às vezes é aquela palavra. A palavra é aquela e você tem que usar a palavra. Vamos lembrar daquilo que tu falou sobre o final do livro. Primeiro livro, tá? Terminou o primeiro livro. E ele encerra a história, né? Que o pessoal não ficar preocupado. Sim, a história se fecha. Fecha, mas tem um gancho enorme pro segundo, mas tudo bem. Igual todas essas séries aí que a gente assiste. Você terminou o primeiro livro. Foi você que fez praticamente todo o processo, né, de publicação. Primeira edição, sim. Da primeira edição, divulgação. Eu não sei se esse aqui já está nas livrarias. A segunda edição, não. Tem que comprar diretamente lá com a minha agência. Tá em algumas livrarias. Aqui em Portugal ele tá? Ainda não. Você terminou o primeiro livro, todo esse processo em volta dele, e ele já tá aí, prontinho para os primeiros leitores. Qual é a sensação dessa primeira etapa e depois a sensação de ver esses leitores te dando feedback? Olha, quando foi o primeiro livro, como eu fiz ele sozinha, eu vendi muito assim para as pessoas próximas. Eu vendi para alunos, vendi para parentes, pessoas de fora, pessoas que... Aí eu divulguei, aí que eu criei a conta no Instagram, fazendo tudo assim do meu jeito, né? Como eu também sou da área da comunicação, isso também não ficou tão assim complexo, né? Não foi tão assim difícil divulgar. Consegui muita assessoria de imprensa, muitos jornais lá de Campo Grande, onde eu morava, né, em Mato Grosso do Sul, onde eu morava antes de vir para Portugal, todos os jornais falaram. Saiu em todos os jornais sobre a história, e entrevista de rádio, várias, então ficou bem assim conhecido o livro. E aí eu tinha um feedback muito direto, assim, de pessoas que me encontravam na universidade, me encontravam na rua, que me ligavam, amigos, que iam me dando esse... Foi uma avalanche de feedback, né? Porque eu também, ao longo desses 2 anos, eu fui contando às pessoas que eu estava fazendo. Eu não fiquei reclusa. Falei, tô escrevendo um livro, gente, tá tão legal, tô me divertindo, olha. E eu fui dividindo isso como uma criança na pré-escola. Porque eu tinha noção de que eu estava começando, era meu primeiro livro, e eu queria me divertir com isso. Como eu tinha um trabalho muito sério, digamos assim, dava aula na universidade, coordenava um curso de jornalismo, de graduação e pós-graduação. Então é um trabalho, assim, também burocrático, mas também muito com regras, né? E ali no livro eu tinha total liberdade, então eu também não me incomodava em deixar, sabe, tudo solto e conversar com as pessoas e ter essa troca de uma forma mais fluida, natural. E eu gosto muito da franqueza, da objetividade, de dizer realmente as coisas. E quando as pessoas não gostavam, que elas me dissessem, para eu poder também aprimorar. E aí, quando uma coisa que várias pessoas dizem, eu falo, tem alguma coisa aí, né? Se várias pessoas disseram a mesma coisa, então eu tenho que estar atenta, que isso aí, né? Posso aprimorar isso aí. E certa de que esse livro é um livro experimental. Então eu fiz sabendo e consciente de que o primeiro livro, ele é o primeiro livro. Escrevi outros livros, mas da área de jornalismo, não da área da ficção. E aí, no segundo, né, eu... ainda não tive esse feedback, mas aí criou-se uma grande expectativa no 2. As pessoas me perguntam todos os dias quando é que vai sair a Biblioteca dos Mortos, e as pessoas querem respostas. É emocionante, assim, sair o livro, eu pegar o livro em mãos, chorei muito, foi muito emocionante, assim, porque é a materialização de tudo aquilo que estava na sua mente, de todas aquelas ideias das personagens, e você tem mãos, é como se tudo fosse para suas mãos, você pudesse entregar às pessoas tudo aquilo que você criou e imaginou. É maravilhosa essa sensação, porque acho que um livro tem que ser um presente do escritor para o leitor. Ele tem que desafiar, ele tem que questionar, ele tem que provocar o debate, a crítica. Acho que isso faz tudo parte. Eu não gostei do personagem. Isso é a crítica, isso é o processo. A gente tem que comemorar isso aí. Se a pessoa ficou com raiva, é porque, de fato, o livro cumpriu a função de
despertar sentimentos na pessoa, né? Então, raiva da personagem, se incomodou com o vilão, ou gostou de determinada situação, ou se emocionou, se encantou com alguma, ou deu risada com alguma situação. Então, isso você provocou um impacto, quer dizer, tudo que estava aqui dentro da minha imaginação se materializou no objeto livro, isso foi absorvido, né, capturado, cada pessoa dentro do seu universo, sua idade, seu repertório, e aquilo marcou a vida dela, marcou toda a psique dela. Para mim, isso aí por isso que eu não me incomodo com a crítica. O que, assim, que eu acho que não pode acontecer é dizer que o livro está mal escrito. Aí realmente é um problema. E isso não aconteceu. Não. Eu me preocupo muito, assim, o livro tem que estar bem escrito. Ele está bem escrito, ele teve um cuidado, eu entreguei o melhor que eu podia para o leitor. Mas se a pessoa não gostou de alguma coisa da história, não simpatizou com o personagem, isso é normal. Isso não é um problema, entendeu? Alivia pro meu lado. Não é um problema, não, eu não vejo como um problema. Agora, o livro, eu não gostei, perdi tempo da minha vida. Eu devia ter visto. Então, e se isso não aconteceu, então tá ok. Para você, perdi meu tempo, gastei dinheiro para comprar isso. Aí não, entendeu? Aí realmente a pessoa fala, olha, não devia ter comprado, gastei, detestei. Aí tá mal escrito. Se isso não aconteceu, eu acho que o livro tá bom. Tá, assim, eu cumpri minha missão com o leitor, entendeu? Eu pactuei com ele, eu vou te entregar alguma coisa. Eu tô agora morrendo de medo das fãs de Ariadne. Olha, tem mais gente que não gostou dela também, não, viu? Você não foi a única. Tem um que ele achava ela irritante. Mas é porque o que acontece? A personalidade dele. Como se a personalidade dele não tem empatia e consonância com as causas dela. No caso, era um homem, né? Ele não teve ressonância. O que aconteceu comigo e a Ari é que eu não consegui sentir empatia por ela. Essa é a minha questão, assim. Eu não consegui sentir. Porque ela não sofreu o suficiente, eu acho. Não sei. Acho que fala mais de mim do que dela, entendeu? Eu acho que eu consigo sentir empatia pela amiga. Eu consegui sentir. Isso é muito estranho. Não, mas ela é cega, ela tem outros nós, né? E eu consegui sentir empatia pela vilã. Eu consegui entender. Você entende? Aí você vai descobrir a história dela no livro 2. Você vai descobrir por que ela estava lá, no livro 2. Exatamente. Eu consegui compreender as motivações da menina do que da Barbara. Tipo, fazia muito mais sentido. Era mais verossímil pra mim. Entendi. As problemáticas dessas duas outras personagens do que da Ari. Mas enfim, eu tenho um problema. Mas a protagonista, ela é o peão do tabuleiro. Ela é o peão que gira. O balão é o centro ali. Mas tudo, ela não é a história inteira. A protagonista é só o centro da história. Sim. Tudo que aconteceu em torno dela durante esse evento todo que aconteceu. Os outros personagens também, eles têm vida, eles têm a sua atuação diante dela, têm suas personalidades, né? Eu gosto de dar espaço para os outros personagens. Eu não gosto que... Eu sei que, normalmente, tudo é o protagonista, mas eu gosto de... Tem o livro 2 agora, tem cenas que a Ariadne nem aparece, porque não tinha razão dela estar. Ela não tá ali. Mas outra coisa que ficou na minha cabeça foi, meu Deus, e a mãe dessa menina? A menina some, eu só vejo essa mulher em duas cenas. Ela não conta. Eu já gravei a minha resenha e a minha indignação total tá nessa resenha, tá? Mas no 2 você vai ficar muito emocionado com o livro 2, sobre a mãe da Ariadne, a Sarah. Porque eu fiquei me perguntando, gente, se a minha filha some, eu compreendo toda a situação da mãe. Mas ela foi atrás, ela não ficou chorando em casa. Tem duas, três cenas. O menino tá muito mais desesperado do que a própria mãe. Mas eu tô falando isso aqui porque ele é um personagem importante, né? Sim, não, mas aqui eu não tô questionando como tu fez. Eu tô querendo te dizer, só tô desabafando, tá? Pode chorar, pode desabafar, pode falar tudo. Não ficou pra mim, não fica verossímil no sentido, entre muitas aspas, tá? Porque a gente se coloca no lugar de mãe. Então aí aquela coisa, sabe? O que eu faria se fosse? Embora eu saiba... Mas olha o sistema que ela tá inserida, né? É uma viúva, não, né? Não, é isso que eu tô dizendo. Aí, no primeiro momento, pra mim não tava verossímil essa situação. Não, eu achei estranho. Ela ia reclamar pra quem? Ela reclamou, né? Depois de uma fala e depois de outras falas que vão aparecer com a prima dela lá, né? Eu acho que a fala que pra mim é a mãe do Eduardo. Sim, que ficou mais verossímil foi a cena da carta do pai do Eduardo. E aquilo ali ok, tá, ela tá me justificando porque né, dela se contém, mas acho que eu não conseguiria, como mãe, eu não conseguiria. Se a menina não entrasse da porta, olha, eu já estaria desesperada. Não, e já outras já tinham desaparecido também, né? Então Exato. Aí é quando eu começo a me conectar mais com a história, porque eu começo a perceber aquele conformismo dessa sociedade que você criou, né? É assim, porque é assim, é assado.
As pessoas nasceram naquele sistema, igual a gente não aceita, por exemplo, determinadas coisas que acontecem em outros países. Vamos imaginar, vou falar da Coreia do Norte, vamos imaginar que você nasceu na Coreia do Norte, você nasceu naquele sistema, aquilo para você é o normal. Não conhece como é a Coreia do Sul, não conhece como é o Brasil, Estados Unidos, ou enfim, um país da Europa. Eles não sabem. Então, quando você já nasce num sistema, como no caso a Eudália, você nasceu num sistema em que as famílias são construídas assim, que o governo é assim, que a escola é assim, que o livro sagrado é esse, e tem regras. Vamos imaginar a gente nasce aqui no Brasil, ou nasce aqui em Portugal, e existem questões e leis e regras que você simplesmente aceita. Ó, não pode fazer isso pode fazer, isso não pode fazer. É a mesma coisa ali. Então, lembra que eu te falei que você tem que... É mais difícil escrever um livro inventado porque as pessoas têm que ter atitudes coerentes com aquele universo, com as regras dele. Por isso que a Ariadne destoa, porque ela é uma inconformada com aquilo. Aquilo para ela não faz sentido, né? Porque ela tem outras origens que aí você vai saber depois nos outros livros. Por que a Ariadne é assim e algumas pessoas são rebeldes e outras não? Eu sei que me enganou, teve momentos assim, eu tenho que confessar que a leitura eu pensei que ia por um caminho, a gente foi para outro, me enganou totalmente. É bom. Pois é, me enganou totalmente e me surpreendeu também. Eu não fui procurar para poder ler, eu quis realmente. Inclusive, a resenha já tá, e eu acho que na altura que essa entrevista sair, também vai ter aí meu plot. Meu Deus do céu. Seja minha amiga depois, que você sabe que leituras e leituras, amigas. Resenha é livre, o choro é livre, a prosa é livre. Mas não muda a história e não muda meu amor por todos eles, e assim vai. Olha, é aquilo que eu falo sempre para os autores. Não sou uma crítica literária, eu sou uma leitora profissional. É uma leitora, sim. Então, o que acontece? As minhas questões e as minhas opiniões são sempre pelo enredo. Sua experiência leitora. É só pelos personagens e é só pelo enredo. Eu não tenho nada a ver com outras questões. A minha análise vai ser puramente com a experiência. Eu acho que é um bom feedback para os autores, né, de determinadas coisas, alguns insights ou não, e alguns leitores que ajudam, se eles concordam, se eles vão querer ler esse livro ou não. Quem, assim, te introduziu este meio literário? Sei que tu falou que tinha outras pessoas que liam bastante, né, Júlio Verne, então, na tua família. Eu gostava sempre de ler, sempre gostei de ler, até porque a época que a gente vivia, né, um adolescente, criança dos anos 80, tinha outros estímulos, né, eram outras coisas, né, e minha mãe também sempre gostou muito de ler, meu pai também sempre tinha muitos livros em casa. Então, meu pai, como professor de arte, sempre tinha, né, livros e livros e sobre vários assuntos, eu também sempre estava envolvida ali, mexendo naquela estante. Mas a Juliana, enquanto leitora, ela tem estantes, ela não tem estantes? Ela é consumidora, assim, assídua de ir na livraria? Como é esse espectro da leitora Juliana? Olha, eu gosto de livros, amo objeto livros, sou encantada. Se você me deixar numa livraria, você me esquece lá, só deixar água, eu até esqueço de comer, qualquer coisa. Eu fico lá em biblioteca, livraria, para mim é algo que, assim, para mim é uma diversão ficar lá vendo e lendo e olhando por cima das coisas. Quando eu mudei para Portugal, eu tive que me desfazer muito dos meus livros. Fui dando livros que eu já tinha lido, que eu não ia reler, então eu fui distribuindo para os meus amigos. Então eu até criei uma página lá no Facebook, coloquei lá mais de 100 títulos, e aí, ó, quem falar quer, escreve. Eu quero, pega aqui na minha casa, pega aqui na minha sala, aqui no meu trabalho, dá um jeito. Aí as pessoas foram levando os meus livros, era muito livro. E quando a gente muda de país, né, enfim, eram 2 malas por pessoa, esse é o padrão, né? Então minha família são 5 pessoas, eu, meu marido, nossas 3 filhas, então eram 10 malas. Então, dessas 10 malas, meu livro. 5 eram de livros e 5 de coisas. Tadinha. Você tem ideia? Eu só vim com 5 livros. Não teve jeito, meu. Não teve jeito. Teve muita coisa que eu tive que trazer. Hoje eu penso assim, poxa, podia ter até desapegado de algumas coisas. Eram algumas coisas que eu não tinha lido, alguns livros que eu uso para consulta, para estudar. Não tem como. Eu falei, quer saber? Deixa mais roupa aí, deixa sapato aí, eu compro lá depois lá. Compro lá, porque... Vai ter que mudar. Quando a gente muda aqui para Portugal, muda para Europa, enfim, é outras roupas que a gente usa. Exatamente. Eu morava em Campo Grande, uma cidade extremamente quente. Aí você chega aqui, faz uma semana de calor, né? Então... Tu já tá morando aqui? Tá morando aqui há quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Tá gostando? Tá no Porto, né?
Não devo voltar mais, só por necessidade, mesmo, só se realmente não adoro aqui. E voltando a essa história do estrangeirismo, né, do estranho no ninho, eu de novo sou estranho no ninho, porque Sim. mesmo que eu tenha a cidadania portuguesa, que meus avós, né, mas eu sou uma imigrante novamente. Então, eu morei um tempo na Inglaterra com meu marido, logo que a gente formou, a gente teve tipo uma experiência, vendi meu fusquinha, a gente teve uma experiência, mora num trailer na Inglaterra por 6 meses, tive essa vivência, era estrangeira, imigrante, aqui de novo. A gente é brasileira, é pátria irmã, sou cidadã, mas você é de novo um ser fora do ninho. E eu me senti assim a vida toda. Mas, por um lado, isso foi difícil, por outro lado, eu consegui trabalhar a minha autoestima, ser quem eu sou mesmo e não ter que me moldar pro meio, sabe, de uma forma forçada. Isso faz parte, assim, da minha história e da minha essência, esse estranho no ninho. Sim. As pessoas às vezes veem, a Juliana é uma pessoa incluída, né? Ela é padrão, mas as coisas não são bem assim. Estou feliz como eu sou, com a minha história, com as experiências, com os lugares onde eu trabalhei, as pessoas que eu conheci, mas ninguém conhece a nossa alma de verdade. Né? Então, às vezes é muito fácil as pessoas criticarem, mas assim é fácil. Gente, só a gente sabe a nossa história. Muitas vezes a gente julga, né, as pessoas pela primeira impressão, onde mora, o que faz, mas ninguém vê a tua história, a tua trajetória, como é que você constituiu a tua psique, a sua forma de ser, a sua personalidade, quais foram as suas dificuldades para fazer quem a gente é hoje. Acho que isso é muito importante. A Ariadne tem muito disso também, se a gente for pensar, né? Tem algumas conexões com ela, mas eu tenho muitos personagens. Eu sou um pouco Bárbara. Eu acho. O Évora também. O autor, ele tá em todos os personagens. Sim, de alguma forma. Eu achei muito interessante isso de você falar sobre o estrangeirismo, né? Eu nunca tinha ouvido dessa forma. Eu já ouvi esse termo, eu não sei se foi no livro do Hansum. Knut Hansum. Você se sente estrangeiro em qualquer... Eu me sinto estrangeiro até na terra, assim. Você acredita que nem comigo ligada foi diferente? A nada. Eu não tenho apego a nada. Eu me sentia estrangeiro na minha terra. Sempre me senti diferente, senti deslocada. Quando eu saí de lá e cheguei aqui a primeira vez, eu me senti em casa. Eu me sinto bem aqui também. Eu já fui à Itália, eu fui em outros locais, mas é aqui, nesse local mesmo, eu me sinto muito em casa. Me sinto bem aqui também. É como se eu já... Sabe como aquela coisa de você, de reconhecimento? Tenho muito aqui. Eu faço muito essas perguntas e algumas pessoas não sabem responder de fato ou de forma direta. Quem é você num viés filosófico? Eu sou uma inconformada. Uma pessoa inconformada e angustiada com as mazelas da sociedade, com o mundo, com o sistema que a gente vive, com a opressão das crianças, das mulheres negras, das deficientes, especialmente as mulheres, e homens também, assim. Eu sou uma inconformada com a desigualdade social, com a humilhação, com a violência, são coisas assim que me tocam, que me agridem profundamente, assim, de uma forma que é até difícil dizer, sabe? Foi difícil no jornalismo, porque eu segui para a área acadêmica, mas o jornalismo, ele traz tudo isso, né? Essas mazelas, é da nossa profissão, denunciar, mostrar a realidade, né? Mas eu tenho uma dificuldade de lidar com a dureza, com todo tipo de desigualdade que a gente vê todos os dias. Então, eu posso dizer que eu sou uma inconformada, mas eu sou uma inconformada que aceita, mas que questiona. Eu não vou ser uma pessoa infeliz, assim, por conta de tudo isso que está ao meu redor. Eu tento fazer o melhor que eu posso dentro do meu contexto, sou sempre engajada com grupos sociais. Hoje eu sou da Cruz Vermelha, faço parte da organização. Sempre me liguei a alguma instituição assim para poder contribuir com alguma coisa, né? Isso aí está na minha história, falo isso assim do meu coração mesmo, né? Porque acho que a pergunta é ligada a isso, né? Queria mesmo um mundo melhor, sabe? Então, eu acho que meu livro, ele mostra um mundo bem difícil, é um mundo terrível. Quando a gente olha assim de altivez, você fala, nossa, é um livro legal, um livro bonito, é um livro que tem as fadinhas lá, mas quando a gente olha realmente nu e cru, é um sistema duríssimo, é um mundo terrível que essas pessoas estão submetidas. É que eu tentei contar isso de uma forma leve, de uma forma que, como a gente enxerga, né? Porque a gente vê tanta desigualdade, tanta pobreza, miséria e absurdos no mundo, e violência, e a gente também olha para tudo isso de uma forma assim meio panorâmica, meio sem se envolver. Né? Você acha que essa história tem esse viés filosófico, tem essa autodescoberta que tem essa importância para os jovens que vão ler, que de fato é um público-alvo dessa leitura? Eu acho que o jovem tem que... a mensagem dele é de que se o mundo não está bom, vamos ver como podemos melhorá-lo, podemos lutar para que os direitos sejam garantidos, para que a gente não passe por opressão, violência, humilhação, tortura, que são coisas que estão nesse livro. Né? Deixar você professar a sua crença, seja ela qual for, ter liberdade de ser quem você é. Né? Você imagina, é um livro em que as pessoas têm que usar determinada roupa, nem a escolha da roupa. Você tem direito, né? Existem sistemas políticos assim no mundo. Então parece que isso é meio en passant, porque quando a gente se prende à história, você não para refletir sobre isso. O livro é sobre isso.
Tem uma historinha de amor ali, tem os conflitos, tem a personalidade isso da Ariadne, tem essas situações todas, mas o livro, ele faz a gente questionar o nosso próprio mundo, porque tudo isso que está nessa história tem no mundo hoje. Em 2022, tem lugar que não pode ter liberdade de imprensa, por exemplo. Os artistas não têm liberdade, que as mulheres sofrem violência, que a tortura, que as pessoas são presas por ir contra o governo, falar do governo. Então, filosoficamente, ele é um livro para se questionar a sociedade onde a gente vive e para a gente não normalizar e não simplesmente aceitar os absurdos que tem na nossa sociedade. Não banalizar a violência, a tortura, a agressão, a humilhação. Hoje a gente vê tanta coisa na televisão, enfim, na internet, eu como jornalista até faço uma crítica à própria imprensa, porque a gente sente, quanto mais a gente vê notícia, mais angustiado a gente fica, porque a gente só consegue ver o lado tétrico do mundo. O mundo é só isso, mas o mundo não é só isso. O mundo também são outras coisas. E essas outras coisas não têm espaço. Tem espaço nem pra gente respirar, muitas vezes. Então, a gente vive um medo constante, né? E o que essas pessoas, algumas demonstram, outras não demonstram nesse livro, que é realmente assim que a gente se sente, meio anestesiado, meio conformado com as coisas. Quando você falou que eu sou inconformada, sim. É que eu não sou uma militante da internet. Eu não tenho um Twitter, uma conta no Twitter, que eu vou ficar lá criticando o governo desse ou daquele país, ou determinada atitude de um político. Não vou fazer isso. Não é o meu papel. Não sinto que seja o meu papel. Tem muita gente fazendo isso. Eu já trabalhei com jornalismo voltado para direitos da criança, né? Já trabalhei com isso ao longo da minha história, da minha carreira, e hoje eu sinto que a literatura é um espaço que eu posso contar e também fazer esse tipo de crítica social dentro de uma história para adolescente, porque o adolescente também possa refletir sobre o mundo em que a gente está, para que as coisas não piorem. Existem sociedades e países que as coisas... Veja o Talibã, né? Não é que o que estava antes também não... Enfim, não vou nem entrar aqui no tema, porque a discussão é longa, mas as coisas podem regredir. Tem países que estão, de repente, vê uma ditadura, de repente, determinada religião toma conta do sistema de governo, de repente você tira direitos das mulheres, e aí você passa a não ter mais aquele direito que você já tinha, ou dos trabalhadores, ou enfim, de qualquer grupo. Então, não é porque o direito foi dado que ele está ali para sempre. Os jovens têm que estar atentos a isso. Então, a gente tem jovens hoje que eles não sabem o que o Brasil foi antes, por exemplo, ou até aqui em Portugal, com a ditadura. Então, o jovem precisa estar atento que esses perigos, eles rondam a humanidade, estão postos. Então, sob uma perspectiva filosófica, que é isso, acho que esse livro é muito mais uma reflexão sobre o mundo, sobre os direitos humanos. Qual foi a tua última leitura? É porque eu fiquei, assim, muito tempo, muito mergulhada nas minhas leituras do doutorado, né? Ligada à análise do discurso, semiótica, jornalismo, história da imprensa, história dos revistas e dos jornais brasileiros. Eu fiquei muito tempo voltada, fiquei 3 anos. E às vezes eu conseguia ler alguma coisa, assim, para dar uma refrescada na memória. E fui lendo um pouquinho de tudo, sabe, meio variado. Alguns dos livros que eu tinha trazido do Brasil e que eu acabei não lendo. Mas um livro que eu li recente aí foi o Conto da Aya, né? Porque até a gente estava falando sobre a Atwood, a Margaret Atwood. Foi um livro, assim, que o pessoal diz que livro fino é livro perigoso, né? Livros fininhos, assim, eles são cruéis, né? Porque eles vão realmente no ponto, assim. Foi um dos livros, assim, que me impactou recentemente. E o livro Infiel também, que eu li também agora nesse período, que é a história da mulher que desafiou o Islã. Então, muitas leituras são voltadas para essa temática. Tem algumas coisas que eu leio, assim, que eu preciso ler esse livro, todo mundo fala que tem que ler, então eu vou ler. Então eu vou ler porque é um clássico e é um livro que é importante que a gente conheça, mas hoje eu tenho lido muito mais sobre fazer literário, né, e leio o livro hoje com uma perspectiva de olhar como o escritor escreve, mais uma perspectiva analítica. Estou lendo, olhando as técnicas que ele empregou. Então hoje a minha leitura está muito assim também. Eu leio um livro. O Pedro Páramo foi um livro que eu li recente também, que é um livro impressionante. Eu li faz mais ou menos uns 3 meses que ele faz ali, o Rufo faz, é impressionante. E são leituras assim, eu vou ler porque é um livro que é um livro muito importante, que é um livro que quebrou paradigmas, que rompeu com a literatura, enfim, que fez algo totalmente inusitado. Eu gosto de ler esses livros. Pegando esse gancho que você falou sobre a parte da literatura, que a gente tem que ler porque todo mundo diz que é importante, então você tem que ler. O que tu pensa sobre essa questão de best-sellers, de livro comercial, clássicos? Acho que um clássico, muitas vezes, ele era um livro problemático para o período, para a época. Então, vamos imaginar que o Lawrence, por exemplo, ou do Balzac, que é a Madame Bovary. Vamos imaginar a Madame Bovary, que hoje é um clássico, certo? Do Balzac. Detestei a protagonista também. Então, na época, era um livro que foi censurado, foi criticado, né? Então,
naquela época ele era também um livro que era um livro problemático, mas hoje é um clássico. Então vamos imaginar livros hoje, né? E nem vou falar do best-seller. Livros que hoje são considerados problemáticos, livros que... Mas no futuro pode ser que eles sejam importantes. Normalmente a literatura, ela tem esse delay com a época que a gente está vivendo, né? Mas o que hoje, para mim, me irrita bastante, e é porque, como a gente vai lendo, vai estudando, vai aprendendo a fazer, e com o tempo é quando a gente já sabe onde vai dar a história. Então eu li um livro, eu nem vou falar o nome do livro que eu li recentemente. Conta. Não vou falar. Eu li um livro recentemente, famosinho aí, que todo mundo adora divulgar no Instagram. Eu falei, vamos ler esse negócio. Meu pai, depois eu te conto em off. Porque assim, pra que eu vou citar briga? É só a minha opinião. É um livro que eu não gostei. Pode ser que a gente amou. Assim como assim de outra vez, pode ter gente que odiou. Então, uma questão de opinião. Sim. Eu não tô aqui pra criticar a literatura de ninguém, o livro de ninguém. Sou uma escritora iniciante, né? Eu li o livro, aí você começa a ler, e você vê 2 erros. É um best-seller. Você vê 2 erros, assim, não erro de digitação, nada disso. Erro de por exemplo, no meio de uma cena de violência, o narrador fala da florzinha do tapetinho da sala. Você fala, pera lá, gente, como é que você quebra isso? Aí falou que o personagem, no mesmo capítulo, que o personagem tava com sobretudo, e daqui a pouco, depois de 3, ele fala de novo que o personagem tava usando sobretudo. Mas pra quê, gente? Aí você vê, assim, alguns erros de estilo, alguns erros, assim, coisas que a gente aprende, às vezes. Você tá estudando literatura e como se faz, as técnicas, você fala, você pensa, esse livro aqui, as pessoas estão lendo, mas ele tem uma série de equívocos dentro da técnica, né? Por isso que eu falo, a técnica é uma parte, mas são outras questões que envolvem o mundo comercial, o mercado editorial, que não necessariamente é um trabalho literário bom, depende do público, né? Então, quando a gente fala lá em Sabrina, né, que é aqueles livrinhos famosos, né, aqueles Júlia, né, que a gente sabe tudo que vai acontecer, que o casal, a menina é pobre, ela vai conhecer um cara rico, e o cara vai dar tudo pra ela, e aí vai ter um conflito, igual a Maria do Bairro, né, essas estruturas aí. Lembra daquelas novelas Maria do Bairro, Marimar, Maria Mercedes, Maria... Tudo que é Maria. Tudo Maria. E é sempre a história, e aí ela vai ter uma megera, que normalmente é a sogra ou é a cunhada, e uma ex-noiva rica, e ela vai sempre num jantar, vai passar vergonha, vai ser humilhada, porque ela não sabe usar os talheres e a taça e o copo. Então essa história, ela é tão... No final eles vão ter um casamento lindo, vão fazer uma viagem incrível para Paris, esse tipo de coisa. Então eu só dei um exemplo bem tosco até, porque e há livros hoje que estão, né, que são lidos e os jovens gostam, mas que seguem um padrãozinho que sempre vai cair naquele clichê, né? E quando as pessoas leem, as pessoas consomem mesmo. Sim. Então, assim, a gente tem que escrever alguma coisa que vai agradar o leitor. Acho que a gente não tem que se preocupar, assim, eu, escritora, vai vender muito, vai... Não é isso que tem que se preocupar. Tem que escrever um bom livro, que as pessoas vão, né, que você vai despertar os sentimentos dos leitores, que você vai cumprir a sua função social literária, que você vai falar dos temas que você acredita que sejam importantes. É uma questão... Ju, um contrato. Eu vou fazer aqui, desculpa, a advogada do diabo. Pode falar. Mas não é aqui indo contra só mesmo a advogada do diabo. Esse teu pensamento não é um pouco romântico? Não sei. Porque igual eu falei pra você, literatura pra mim eu levo a sério, meu trabalho é levado a sério, mas eu sou jornalista, eu sou da área acadêmica, né? Eu levo muito a sério. Mas eu prefiro escrever um livro que eu quis escrever, eu escrevi o livro do jeito que eu queria, personagem do jeito que eu queria. Eu não vou colocar um romancezinho assim, ou uma situação assim, porque os leitores gostam. Eu quero contar a minha história do meu jeito, como eu enxergo, porque eu criei um universo assim que eu quero construir essa história assim. Né? Eu não quero ficar na dependência de uma febre do mercado, porque essas coisas passam. Essas coisas mudam. E aí lá na frente, fala, poxa, eu mudei isso aqui, eu fiz um casalzinho de determinada forma porque tá na moda. Nem moda eu uso, gente. Nem eu tô na moda, entendeu? Então, assim, pode até ser romântico, mas eu não me importo com isso. Eu falo assim, eu tenho que fazer... Porque se você for fazer um livro para vender, para fazer um livro vai vender. Aí você vai ter que fazer um outro tipo de trabalho. É um trabalho, às vezes, que você não gosta, você não quer fazer. Eu vou dar um exemplo clássico do meu marido. Meu marido também, ele escreve música, ele compõe. Determinado gênero, rock, umas coisas assim. Só que ele não gosta de música sertaneja. Não tô nada contra. Só que se ele estivesse escrevendo música sertaneja, ele poderia estar ganhando dinheiro, certo? Lá onde a gente morava, em Campo Grande, tudo era sertanejo. Se ele tocasse numa banda de música sertaneja, ele podia ganhar dinheiro. Ele não vai ganhar dinheiro com a música dele. Só que ele falou, não vou fazer música sertaneja, porque eu não gosto de música sertaneja. Vou estar me violentando. É assim que eu me sinto. Tem que escrever hot. Tem que ter uma cena quente aqui. Mas sou obrigada a fazer? Eu não tô afim. Eu acho que não combina com essa história. O apelo dessa história é outro. Você tem que ter um casal assim, ou tem que ter uma cena de violência assim. Mas seu livro não vai ter um relacionamento abusivo, ou
não vai ter, porque se fala tanto disso hoje. Então, mas será que você tem que obrigado a se curvar, sendo que aquilo não tem nenhuma relação com a tua história? Não é isso que a minha alma tá pedindo. Porque a literatura é uma vazão artística, em primeiro lugar. Comercial é outra história. Isso é outra. Não é romantismo, é porque é assim que eu sinto. Então, assim, não tô preocupada. Isso aqui, como eu sinto que eu tenho que fazer. Se o mercado ou determinado não se sente bem, acha que tá fora do tempo, essa é outra questão. É claro, a gente tem que se adequar de alguma forma. Quando eu falo, tem que ser o texto dinâmico, fluido, objetivo, com parágrafos objetivos, diretos, com textos, com capítulos curtos, isso é uma questão de estrutura do nosso tempo. Estrutura do século XXI, do jovem do século XXI. Agora, torturar o meu texto, violentar até a minha natureza para poder incluir coisas que sejam muito mais comerciais do nosso tempo, para mim não faz nenhum sentido. Para isso eu já tenho jornalismo, entendeu? Você já tem que se moldar a um sistema profissional que já tem regras do tempo. A literatura, isso aqui é arte. A arte não tem que se curvar ao mercado. O mercado não é o demônio da história. O mercado é ótimo, porque se você não vender o livro, não tiver nas livrarias, ninguém vai comprar, ninguém vai conhecer a tua história. Vai ficar numa gaveta, vai ficar só no seu círculo familiar. A questão não é essa, a questão é de que você defender a sua história, como ela é, como eu senti. Obviamente que meus livros vão passar por uma leitura crítica, por uma opinião profissional, precisar de algum ajuste, mas eu não vou deformar a minha história, o que ela quer dizer. A Ariadne tem que ficar mais sensual, mas ela não é, porque se ela fosse, ela já teria feito ela assim, mas ela não é assim. Eu quero que esse livro fique, ele tenha meu nome na capa, eu não quero que ele esteja curvado, se curve a um modismo. Eu quero que o sobrenome da minha família, que tá aqui, minhas filhas vão estar aqui, meus netos. Pode ser que esse livro, ele fique aí no sebo, mas pode ser que ele ganhe outros espaços, e é a história da Juliana Feliz. Eu vivi aqui, eu estive nesse planeta, nesse tempo, num período, vou morrer, mas ele vai ficar aqui nesse mundo. Então eu quero que ele seja realmente como eu quis, não que ele não se molde a esses modismos aí que vêm e vão e passam. Daqui a pouco você pode falar de relacionamento abusivo, depois você não pode mais. Daqui a pouco tem que ter o casal homossexual, depois não pode mais. O casal homossexual tem que ser assim, depois não pode ser mais assim. O casal homossexual tem que ser de outro jeito. Aí tem que ter determinados temas. Mas se esse tema não tem relação, ele não tem que estar obrigatoriamente. Mas o livro tem que ter isso, porque agora todo mundo... mas todo mundo, mas não cabe. E cabe, que não cabe, não cabe. Não é romantismo, é questão de ponto de vista, de posicionamento mesmo. Posicionamento artístico, pessoal e profissional. Meu papel aqui é um pouco de advogada do diabo, mas sabe que não tem nem... O intuito aqui não tem nada pessoal, é realmente ouvir... Eu sei que você gosta de mim, pode ir. Pois é, então... Eu já sei. Eu tô fazendo papel de provocadora. A gente vai agora para um bate-bola, tá? Então, palavra que vier, joga. Um cheiro. Terra molhada. Uma personalidade. Fernanda Montenegro. Clássicos ou contemporâneos? Clássicos. E pra gente terminar isso aqui, eu queria que tu dissesse pra mim, compartilhasse uma lição da última leitura que tu teve, pra deixar assim essa experiência como mensagem para os nossos leitores que estão assistindo a gente até agora. Olha, o livro que mais me marcou assim, ultimamente foi o Pedro Páramo. Eu fiquei muito impressionada com a história, porque ele conta a história de um homem, ele vai para uma cidade, não vou dar spoiler do livro, mas não é bem o que você imagina e é muito difícil de ler, porque você tem que ler mais de uma vez. Eu não costumo ler livro mais de uma vez, mas eu tive que ler de novo, porque ele é complexo, até você perceber o que está acontecendo ali. Eu acho que a mensagem que ele diz é que nada é bem o que parece ser. Esse livro, ele fala de uma cidade fantasma, né? E conta a história dessa cidade dos mortos e ouve-se a voz dos mortos e as coisas que aconteceram antes dele ir para essa cidade. Até você entender o que aconteceu ali naquela cidade, é um processo de descoberta. Eu acho que nada é o que parece ser. Tem muita coisa por trás, muita coisa escondida, muitos mistérios do mundo e da alma, da nossa existência. Eu acho que esse livro, ele me transmitiu isso, e algo que eu penso muito, que a gente sempre tem que não acreditar na superficialidade das pessoas, nem dos livros. O livro pela capa, nem sempre, né, as pessoas pelo seu selfie no Facebook ou no Instagram, o pacote completo. A gente vive nessa sociedade da instantaneidade, da liquidez, né? Sociedade líquida, amores efêmeros, comidas rápidas, resultados rápidos, e nada é rápido, tudo é um processo, não há atalhos para nada, então tudo demanda de muita dedicação, esforço, construção. Então não só esse livro, mas a mensagem que eu trago hoje, assim, nesse momento da minha vida, é de que a gente vive na sociedade do imediatismo, só que para a vida não tem atalho nenhum. Tudo é um processo longo, doloroso, que pode ser feito com alegria, né, com entusiasmo, né, tem hora que você está desanimado, que você
segue em frente. Até para ler um livro, às vezes você começa a ler um livro entusiasmado, depois você desanima, você fala, não, vai, dá uma chance para esse escritor, vê o que ele quis dizer, né? Então eu comentei desse livro que eu não gostei nada, é porque de fato eu não gostei nada mesmo dele. Mas sempre você aprende alguma coisa, nem que seja com os livros que você não gosta, os maus livros, os livros mal escritos, você aprende, nem que seja assim, não escreva isso, não faça isso. Já dizia Mangel. Alguma coisa você vai aprender, mesmo com um livro que você não goste, que seja um livro super famoso e que você fala, pera lá, né, o que está acontecendo? Vem novamente, né, esse livro que eu li do Pedro Páramo e do Rufo, né, que não era um escritor superficial, era um de profundidade. Eu penso que a gente tem que viver um pouquinho a profundidade das coisas. E assim, de Altivez, enfim, toda a série, ela não é só uma superficialidade, ela tem mais profundidade. Uma história que fala de abuso. Isso ninguém sabe, ninguém fala, eu tô falando agora. A história é uma história de abuso. Até o final do livro que a gente percebe realmente e fala, não, sim, realmente... não é eu notei. História, né? Uma história forte. Só que ela é contada de uma forma que quase que um conto de fada, né? Quase que uma história de Chapeuzinho Vermelho que fala pra você não ir porque o lobo mau vai te pegar, né? Então... Você já deu spoiler aí do segundo livro, que já tá escrito. Prontinho, você pode já até tá mostrar. Já tá na editora. Já tá na editora. Queria que você falasse um pouquinho dos projetos futuros que você tem agora, além disso, e onde as pessoas podem encontrar agora, nesse exato momento, esse livro. Bom, é a Casa Projetos Literários, que cuida da Cindy Altivez e está cuidando da Biblioteca dos Mortos, pelo selo editorial Nova Casa, que é uma parceria entre a Casa Projetos Literários e a editora Madrepérola. Então, elas podem entrar no site da Casa Projetos Literários.com.br, lá vão encontrar a Cindy Altivez, eles que mandam e tudo mais. Tem algumas livrarias que tem, mas aí lá tem. Lá vocês vão encontrar tudo lá. A Biblioteca dos Mortos está na fase editorial, que é o segundo livro. E até o final do ano ele já está aí na casa de vocês, vou dizer assim. Vocês vão ler antes do Natal. A gente tem que fazer o livro com todo cuidado. Fazer uma capa melhor possível, fazer um trabalho de impressão bonito, uma diagramação bonita, um prefácio bem feito. Então a Casa Projetos Literários, ela trabalha com muita questão da qualidade. Então é livro capa dura, livro com papel pólen, livro impresso, livro com brinde. É um livro que vai ficar bonito na sua estante. Não só, né, além da história, né, ser feita com todo o cuidado, todo o capricho, uma revisão, né, muito cuidadosa. Então é um livro, assim, realmente muito bem feito, né? A Casa Projetos Literários e a Madrepérola, eles fazem um trabalho, assim, excelente, de primeira qualidade. Não passa vergonha, digamos assim, porque ficam lindos mesmo. A Cindy Altivez também está na Amazon, no Kindle Ilimitado. Quem quiser baixar também pode baixar. A Biblioteca dos Mortos não vai sair primeiro no e-book, vai sair só no impresso. O e-book vai sair bem depois, né? Então, no Brasil também. No Brasil. O Brasil vai sair impresso e o e-book vai demorar um pouquinho. Aqui para Portugal ainda está sendo feita uma negociação de quando vem os meus livros para cá, tá? Então ainda está sendo feito tudo isso. Provavelmente ou vem os 3 livros juntos, ou vem um de cada vez. Isso ainda está no processo ainda não tem nada assim que eu possa divulgar. Depois que eu terminar a trilogia da Ariadne, que provavelmente vão ser 3 livros mesmo, tá? Eu já comecei a escrever o terceiro, vamos ver se eu consigo encerrar tudo aí, sem afobação, né? Porque a gente também tem que... Esses livros têm 350 páginas, o primeiro livro tem 350 páginas, o segundo também vai ter 300... Eles têm até um pouquinho mais, assim, de Altivez. Um pouquinho mais de 360. O segundo vai estar com isso aí também, mesmo um pouquinho maior dentro disso. O terceiro eu vou seguir também para que fique algo bem padronizado também, né? Que fique bonito, que fique bem organizado. Tento organizar o caos que é todo esse universo, todas essas situações, esses eventos que acontecem. Terminando essa trilogia aí, eu tô com a ideia de 2 livros, eu ainda não, só tô pensando a respeito. Um para se passar aqui na cidade do Porto. Eu quero fazer uma história que se passa aqui, então aí nós não vamos ter uma história no mundo fantástico. Mas aí eu vou trabalhar mais com universos paralelos, dimensões, vai continuar... Multiversos? Vai. Multiverso? É algo que eu adoro dentro da... Pois aí. É ficção científica também, mas mais fantasia, sabe? É ficção científica, mas que puxa um pouquinho aí pra fantasia, que aí eu não posso contar o que é, mas vai ser muito legal, assim, algo que eu tô aqui no Porto, e vai ser uma história bem interessante. E quem quiser entrar em contato contigo, tem aí pelo Instagram, Juliana Feliz Escritora, pode mandar direct que eu respondo. Tem o meu site, acinsdealtivez.com.br, que também tem informações lá sobre o livro, especificamente sobre esse livro, e na Casa Projetos Literários, que também tem informações aí da Cindy Altivez, né, e das outras autoras também de lá da casa, e dos autores. Juliana, eu queria agradecer teu tempinho, eu sei como é que tá, e nesse calor que está fazendo no Porto, espero que tenha sido agradável para você, e dizer que eu sou, enquanto mulher, muito orgulhosa de
de ter você como representante. Eu falei outro dia aqui num dos sprints, num dia que você ia defender o doutorado, que eu me sentia muito orgulhosa porque vendo os feitos de mulheres como você que conseguem fazer coisas que a gente almeja tanto e aí representar a gente de uma forma tão positiva e tão inconformada, deixa a gente com o coração cheio. Obrigada, Ana. Amei os Cinzas de Altivez, com as minhas ressalvas, mas eu quero que você entenda que essas ressalvas são totalmente direcionadas. São particulares, né? Os personagens comigo são meio tridimensionais, eles saem... Então, pelas perguntas que também me fazem refletir muito sobre, não só meu trabalho, mas sobre a literatura, sobre o mundo onde a gente está. Acho que esses bate-papos, eles são para isso também, né? Para suscitar essas ideias, esses pensamentos entre nós e quem está acompanhando também. Obrigada, Ana. E aí, tchau para os nossos leitores que ficaram com a gente até agora, e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Ou então você pode clicar aqui para ver a playlist que eu vou deixar aqui dos outros bate-papos que a gente teve aqui. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada. Eu fiquei meio congelada aqui.